dia para vocês. Hoje a gente vai ter um dia mais produtivo, como os demais, né? Mais um dia para essa formação. O Eudes Cunha é uma figurinha aqui bem conhecida no estado da Bahia, porque tem gente de outros estados, Eudes. Tem gente aqui do Paraná, de Minas, de Goiás, enfim. Mas ele é uma figura aqui bem conhecida, né? Ele desenvolve um trabalho bem bacana de educação musical hospitalar. E recentemente ele também está ampliando essa experiência, porque ele passou, já tem acho que uns 2 anos, né, Eudes, que você está? São três anos. Três, né? Passa o tempo, ele está no IF Baiano, no ensino médio, e ele, além de ter a licenciatura em música pela UFBA, ele tem um mestrado e o doutorado em educação, o que eu acho sempre também interessante quando as pessoas ampliam um pouco essa formação, né? Não que seja assim o que eu quero dizer que é o ideal, né? Mas é interessante porque com certeza isso traz contribuições interessantes, não só para a formação, mas também na atuação, né? Porque aí ele já vai ampliando o leque de trocas, né, com outros profissionais. Então, com vocês, o Eudes, o espaço é todo seu. Quando você quiser que Sara inicie aí para compartilhar a tela, aí você sinaliza, por favor. Tá bom. Bom dia a todos e todas. Dizer que é uma satisfação enorme, né, falar para vocês, para os estudantes da UFS, principalmente, que eu já tive algum contato e já estiveram em Serrinha para fazer uma apresentação. Então, assim, foi bem bacana a experiência. E os demais também que estão, assim, presentes, para a gente compartilhar um pouco da experiência, né? Acho que é muito bacana, né? Desde já agradeço a Simone também, porque é um convite mais que especial. Porque a gente aprende muito falando, só em sistematizar uma apresentação. Eu mesmo tive essa experiência no ensino médio, as coisas até ficam esquecidas. Eu parei para poder pegar algumas fotos e acho que a gente até organiza o pensamento e aprende ao falar para os colegas e ouvir também um pouco. Eu sou de uma época, Simone, eu acho que você também, não tão distante, que os cursos de licenciatura, eles não se inseriam nas escolas regulares, né? Isso era uma realidade nossa. Eu concluí minha graduação em 2005, e naquele período a gente tinha dificuldade, eu mesmo tive que fazer um esforço muito grande para poder fazer meu estágio numa escola pública municipal em Salvador, eu acreditava naquele trabalho com aquelas crianças, com aquele público, e assim, na época, o curso de licenciatura priorizava estágios dentro dos cursos de extensão da UFBA, e eu considerava importante, eu acho que tinha uma formação bem específica, mas acabava sendo restrito, porque a realidade da escola pública, no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino médio, né, é bem distinta, assim, de cursos específicos de música, né, vamos dizer assim. Eu acho que a gente avança muito. Conversando há pouco com Simone, eu vejo que as disciplinas de práticas pedagógicas musicais têm sido um avanço, né, assim, nessa inserção desses alunos no contexto escolar e como eles já podem aprender logo no início do curso, tendo contato com as escolas. Então, dito isso, eu vou falar um pouco sobre essa experiência do Campo Serrinha. Para mim, foi uma experiência super nova, viu, gente? Eu acho que é importante dizer isso. Minha história de professor de música, eu trabalhei desde 2007 na Prefeitura de Salvador, em escola do ensino fundamental e educação infantil. Então, assim, escolas que tinham uma dinâmica bem diferente do baiano que eu estou trabalhando hoje, contextos de violência, né, que a gente sabe que está presente na escola pública, então, assim, um contexto, assim, também de pouca estrutura, de precarização do trabalho do professor, que a gente sabe que a gente acaba assumindo uma militância na área para poder conseguir fazer determinadas, assim, implantar determinados projetos, assim, né, e cumprir com o nosso dever de ensinar. Então, assim, participação em conselho escolar, acho que foi muito importante no início, assim,
participação na gestão para compra de instrumentos musicais para equipar a escola. Então, tudo isso eu acho que marcou um pouco assim, minha experiência. Depois eu tive essa experiência na classe hospitalar, que agora está interrompida no modelo presencial, né, como a gente sabe. E assim, foi uma outra dinâmica também, que em vez de ser um contexto de violência, a gente tem o problema do adoecimento, né? São crianças que estão em tratamento de saúde, precisam de um cuidado, não tem condições de frequentar a escola, normalmente, grande maioria, tratamento do câncer, e as escolas dentro dos hospitais, que é um programa de Salvador, me permitiu essa experiência também com o público, enfim, pensar a música no espaço do hospital também é outra realidade, que seria um momento, uma outra apresentação em um outro momento, assim. Bom, sobre o Campus Serrinha, nessa experiência no ensino médio, eu acho que se Sara puder colocar o slide, eu acho que já nos ajuda em algumas imagens. Eu ingressei em 2018, faz 3 anos agora. O IF baiano, nesse período, ele convocou 13 professores de música para ocupar, né, os 14 campi, né? Um dos campi já tinha um professor. Então, é um instituto que é novo, né? Assim, os institutos federais são criados na lei de 2008, né, da Rede Federal de Ensino, e aí, assim, é uma política de educação profissional bastante interessante. A proposta é de interiorização da educação, das universidades, da educação superior e do ensino técnico profissional também. Tem uma concepção também de verticalização do ensino, que é bastante interessante, ou seja, no IF Baiano, em Serrinha, a gente tem os professores dando aula no ensino médio, dão aula nos cursos de graduação, que atualmente tem 2 cursos de graduação, dão aula nas especializações, nos cursos de extensão, né, que normalmente ocorre para comunidades, os chamados cursos FIC, de formação inicial e continuada, tem um mestrado em ciências ambientais, né, então, assim, no Campus Catu tem um mestrado em educação. Então, assim, imagine, os alunos, eles, se quiserem continuar seus estudos na própria instituição, eles vão poder fazer isso, né? E o professor, ele tem a oportunidade de atuar tanto no ensino médio, quanto no ensino superior, e tanto em especialização, e na pós-graduação, especialização e mestrados, né? Doutorado não temos ainda. Então, assim, essas fotos aí que vocês estão vendo, né, o slide, todo mundo está conseguindo ver, é o espaço do campus, né, uma estrutura física boa, é um campus que foi criado recentemente. O Campus Serrinha tem dois prédios, né, um que é administrativo, com auditório, biblioteca e sala de professores. Tem um segundo prédio que que a gente chama de prédio acadêmico, que tem as aulas. Então, assim, tem uma estrutura razoavelmente favorável para a nossa prática, se comparado a outras escolas públicas, enfim, que a gente tem conhecimento aqui no estado da Bahia, né? É importante dizer, viu, Simone, que o IF baiano não é o IFBA, que muitos confundem. E assim, você trabalha no IFBA? Não, eu trabalho no IF baiano, porque criaram 2 institutos na Bahia, que um nasce das escolas de engenharia, né, que é o Cefet aqui em Salvador, por exemplo, que é o IFBA, e está mais concentrado na região metropolitana. As antigas escolas agrotécnicas, né, que existiam na Bahia, que foram transformadas no Instituto Baiano. Então, ele tem uma vocação mais para a educação do campo, para ciências agrícolas, né? E aí, falando nisso, a gente tem já no Instituto o curso de agroecologia, que eu estava falando até com vocês antes, tem a agroindústria, que é o ensino médio, a gente tem uma licenciatura em ciências biológicas, um curso de bacharelado em gestão de cooperativas, né? Tem também um mestrado em ciências ambientais, especialização em educação do campo, inovação social, e, enfim, cursos FIC diversos que os professores ofertam. Aí, vocês veem que é uma outra dinâmica. Essa foto do lado esquerdo, do canto esquerdo inferior, é o auditório. Você vê que os alunos têm um momento também de aula
ao ar livre, né, no campo. Ainda tem uma estrutura ainda muito limitada, mas é uma dinâmica diferente, assim, né? Pelo menos nas minhas experiências de ensino, foi tudo muito uma novidade, a possibilidade de a gente se integrar com outras áreas do conhecimento. Essa perspectiva da interdisciplinaridade, ela acaba sendo mais forte, assim, né? A gente é meio que forçado a dialogar e, assim, pela própria condição do espaço de trabalho e da formação dos colegas também. Então, pode passar, Sara, para o próximo, vamos avançando um pouquinho. Assim, para falar do ensino médio e falar, assim, né, que tipo de ensino de música a gente pode oferecer para esse público, acho que é interessante a gente contextualizar o território do CISAL, né? Onde está localizado esse campus, assim, que cultura é essa, que perfil de aluno é esse? Porque nos 14 campos do IF Baiano, cada uma realidade muito diferente. Você tem campos em Xique-Xique, que é a região de São Francisco. Você tem Valença, que é uma região do Baixo Sul, que realmente é outra dinâmica, né, outros meios de produção, de sobrevivência. Enfim, tem mais próximo da região metropolitana, em Catu, e, bom, no sudoeste, em Tapetinga. Bom, assim, o Instituto ele se espalhou na Bahia, assim, né, sempre nessa concepção de ideia dos territórios de identidade, né, para poder interiorizar o ensino, fortalecer o ensino, como vocês já devem ouvir falar da Rede Federal de um modo geral. É uma política de 2008, ainda no governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Bom, então, o município do CISAL, o território do CISAL é populoso, assim, tem 20 municípios, né, que compõem esse território. Assim, é muito rico em manifestações culturais tradicionais, enfim, de rezados, enfim, rodas de capoeira, de samba. Isso é muito forte. Dentro do Instituto a gente tem isso. Tem uma tradição forte de filarmônica por conta de uma instituição que é centenária na cidade, tem muitos músicos. Tem uma associação com mais de 100 músicos em Serrinha, né? Aí a gente tem também alguns poetas cantadores que são referência, pelo menos para mim, para quem acompanha o movimento da nova cantoria, que, assim, uma figura de Antônio Queiroz, por exemplo, é uma figura ilustre, um grande repentista que tem, assim, é muito conhecido no movimento de cantoria, da própria nova cantoria que é demarcada, né, nesses cantadores de que é Décio Marques, Xangai e Elomar. Eu acho que eles representam um movimento assim, bem interessante da nova cantoria. O próprio Fábio Paz também, que é de Serrinha, historiador também, e Lídia Ortélio, que é uma grande pesquisadora, etnomusicóloga, assim, a gente tem figuras que, de alguma forma, sinalizam assim, uma cidade que tem uma vida cultural assim, importante. A própria vaquejada tem tradições de festas juninas, e, enfim, é uma região que essa cultura regional acontece, assim, né? A gente consegue perceber os sotaques do nosso Nordeste na cidade de Serrinha e no território do CISAL como um todo. Pode passar, viu, Sara? Então, assim, como eu falei, gente, o curso de agroecologia, assim, do ensino médio, que eu dei aula de música, são dois cursos que têm artes, né, no ensino médio, e agroindústria. O agroecologia, o curso de agroecologia, ele é diurno, né, integrado ao ensino médio, é um curso mais concorrido do ponto de vista do processo seletivo para o ingresso, então os alunos disputam essa vaga, então vocês já podem imaginar que eles já têm bom, assim, um nível de conhecimento, né, porque passa por um processo diferente da educação de jovens e adultos, né, que são pessoas que trabalham durante o dia, que, enfim, né, que tem todas as dificuldades para estar naquele espaço à noite, que o curso funciona à noite, e tem uma evasão grande, a gente sabe, as dificuldades de transporte para poder chegar no campus é grande. Então, assim, considerando, eu vou falar desses duas experiências, né, em 2 cursos,
de algum modo eu vou pontuar um e outro. E assim, quando eu cheguei no instituto, me deparei, né? Nunca tinha ensinado para o ensino médio, ou dava aula para criança nos anos iniciais do ensino fundamental, então na educação superior, que eu trabalhei 6 anos no curso de licenciatura nas instituições privadas, né? Então, acabava tendo uma visão de formação docente, por atuar na educação superior, e no ensino médio, e na educação infantil, vivenciava, de fato, a prática. Isso até me dava uma mobilidade, assim, o que eu experimentava em sala de aula, eu estava levando para os alunos na educação superior. Só que o ensino médio não tinha nenhuma experiência, assim. E vocês sabem que a relação com o adolescente é bem diferente, assim. São muito criativos, se a gente não se interessa para o contexto, para a realidade deles, é dificílimo trabalhar. Então, lá no Instituto, a gente vê que aqueles professores que são mais próximos aos alunos, que são amigos dos alunos, vamos dizer assim, né? Que falam na linguagem deles, eles têm mais acesso, eles conseguem dar aula, eles conseguem exercer uma autoridade em sala bem maior, entendeu? E, assim, essa ideia do autoritarismo em sala de aula, eu, particularmente, nas experiências que eu tenho com os colegas, não tem dado certo, porque os alunos questionam muito, eles não aceitam qualquer imposição de professor em sala de aula, e geram determinados conflitos mesmo na relação professor-aluno. Então, assim, é um modelo que eu acho que não se encaixa dentro dessa realidade. Essa turma de agroecologia é uma turma grande, chega a matricular 40 alunos numa sala. Vocês possam imaginar o que fazer numa aula de música, viu, Simone? A Amanda foi aluna do curso de agroecologia, não foi isso, Amanda? E assim, é uma turma grande. O que fazer com a turma de 40 alunos? Acho que essa é a pergunta. E o que trabalhar, quais conteúdos, como conduzir uma disciplina? Isso é uma pergunta que logo a gente faz, né? E uma segunda, qual estrutura eu vou ter para poder trabalhar com esses alunos? Que é só uma sala de aula com a lousa, o que é que eu posso fazer? Não tem instrumento musical. Quando eu cheguei no campus, tinha um violão. E eu agradeci, porque assim, já é um grande passo. Eu subi e descia as escadarias do prédio com esse violão na mão, porque era um instrumento que a gente tinha para fazer momentos de prática artística, né? De fazer vivências em sala de aula, de ter momentos para eles tocarem também, cantarem, porque sair dessa coisa só conteudista, de estar levando um conteúdo, permitir que eles possam usufruir da música, né? Em momentos de fruição artística, pelo prazer, pelo deleite mesmo, que eu acho que isso também é muito importante, né? Não precisa ser essa visão utilitária da música, né? Que às vezes é colocado, né? Em espaços escolares. Então, essas foram as grandes questões. Como trabalhar com público assim? A dificuldade do curso do ensino médio integrado é essa, de fato, turmas grandes, os alunos em idade, né, são adolescentes, né, na faixa etária realmente adequada, própria daquela série, e a EJA é um público que, como vocês sabem, de adultos, enfim, que tem um outro contexto de vida familiar, que tem filhos que trabalham, que são donas de casa, são empregadas domésticas, enfim, trabalham na roça, né? Porque o município tem muitos povoados, né? Tem uma população que chega a ser de quase 50% que mora no campo. Então, não moram nas cidades, né? De Serrinha, Ixu, ou enfim, as cidades, própria Conceição do Coité, que está ali dentro do território. Biritinga, assim, eles moram nos povoados, moram na roça. E, às vezes, eu tive uma aluna do ensino médio, da EJA, que diz, professor, eu saio da aula 10 horas, eu só chego em casa 11h30 da noite. Então, assim, pensar no ensino de música para esse público, eu acho que isso a gente não pode perder de vista. Pode passar, viu, Sara? Então, o que foi que eu pensei, né? Assim, da minha experiência, o que é possível fazer? Assim, eu estou relatando assim como eu pensei, né, o ensino, a partir das minhas experiências, minhas leituras. Assim, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa fazer música em sala de aula, né? Não é só falar sobre música ou ler sobre música. Eu acho que a gente tem que ter momentos de vivência. Aí eu pensei, olha, não posso abrir mão do fazer musical.
Essa é uma condição mínima, seja com violão, seja com percussão corporal, seja com movimentos, gestos, sabe, recursos do próprio corpo, das cadeiras e mesas em sala de aula. O que a gente tiver, a gente precisa fazer música. Se vai fazer uma atividade de apreciação, que eu acho que é muito importante também, e é para a gente conhecer as obras artísticas, a gente ampliar esse universo de conhecimento, que a gente já tem literatura vasta para nos dizer o quanto há um processo, há uma indústria cultural, há um direcionamento para determinados gostos, estilos de vida, os discursos que induzem determinadas ideologias, determinadas formas de violência, vamos dizer assim, contra, enfim, as minorias de maneira geral que estão presentes nessas músicas, a gente precisa questionar. Então, precisa também fazer uma apreciação musical que seja ativa, que seja participativa também, que eu acho que a gente não pode abrir mão disso, eu acho que deve estar na escola de música, e são defesas, são proposições minhas a partir de minhas experiências. E também a gente não pode, uma terceira dimensão que eu pensei, não ficar no fazer puramente. Porque o fazer musical, simplesmente pelo fazer e pela técnica, eu acho que a gente também entra num processo de desconhecimento, de alienação, de redução do que é uma atividade artística, do que é uma área que está ligada a outras ciências, né? Como a filosofia, como... A filosofia não como ciência, que é uma matriz, né? Mas, assim, a própria sociologia e enfim, a história e outras áreas. Eu acho que a gente precisa também ter momentos de reflexão, conhecer sobre a história da música, associada a essas atividades do fazer, de conhecer outras obras e apreciar a música. Eu parti dessas 3 perspectivas para pensar o ensino de música no ensino médio. Pode passar, Sara. E aí eu pensei o seguinte: o curso do integrado na EJA são 80 horas, né? Um ano apenas no ensino médio inteiro. E na EJA são 80 horas e na agroecologia, que é o curso integrado do ensino médio, são 80 horas. Então, assim, o que foi que eu pensei? O primeiro momento do ano, que eles teriam apenas um ano de vivência de ensino de música, seriam atividades mais voltadas a um processo de musicalização, de sensibilização, né, de desenvolvimento de percepção, da escuta, de vivências práticas com música, enfim. Então, um enfoque mais para as vivências, que envolveu notação musical em algum momento, envolveu, claro que num nível mais elementar, né, assim, atividades que eles pudessem entrar no processo de musicalização, de sensibilização, né, musical. E, no segundo momento, a gente aprofundar de uma maneira mais criativa para poder eles trazerem elementos, agora com reflexões, com estudos sobre história da música também. E aí é um tema assim, bem interessante que eu vou discorrer um pouquinho mais para vocês. Pode passar, Sara. Então, nesse primeiro semestre, que eu tive as experiências em 2018, 2019. No ano passado, a gente teve, né, a interrupção dessas aulas presenciais. O Instituto volta agora no final do ano com as APNPs, né, as atividades pedagógicas não presenciais, foi nomeado assim. E quem assumiu a disciplina foi a professora de artes, né, no campus. Então, assim, o que foi que eu fiz no primeiro semestre? O enfoque realmente foi numa prática. E aí, assim, como os alunos são muito criativos, eles gostam de desafios, coisas que não estão no universo deles, mas que de alguma forma aproxima, eu até que consegui um resultado muito interessante. Uma coisa que eu faço questão de destacar, assim, o contexto do ensino médio no IF-baiano, os alunos, eu penso, comparado com outras realidades, até aqui de Salvador, não é um contexto de violência como eu experienciei aqui em Salvador, né? Os alunos me parecem muito interessados, assim, comprometidos com o ensino, são estudiosos, a maioria deles, assim,
Então, interessados por arte, por música, por literatura, assim, é um público bem especial, bem diferente, assim, do que eu já vi em minhas experiências. Pode ser justificado pelo processo seletivo que tem, de alguma forma, mas também pela escassez de recursos dentro, por onde moram, né, são, enfim, há pouco recurso de tecnologia, de infraestrutura e tudo, então o Instituto acaba sendo um lugar de um espaço de muita novidade para eles, né? Os equipamentos têm muita novidade. Então, assim, eu não tive dificuldade nessa relação, que às vezes é conflituosa, viu, gente? Eu acho que é importante a gente estar dizendo isso, porque não é algo, não, a gente não tem que romantizar a atividade docente em sala de aula. É importante que a gente tenha consciência que a relação aluno-professor, às vezes, é permeada por conflito. E o conflito que chega a casos de violência. Não falo de violência física entre aluno e professor. Há, claro, casos excepcionais assim que acontecem, mas de uma violência simbólica, né? De uma certa agressividade do professor ou com o aluno, no falar, nessa relação que a gente precisa estar muito atento, ter muito cuidado. Assim, o caminho que eu acredito é uma aproximação mesmo do aluno no universo dele, que acho que isso facilita bastante a nossa vida. Então, eu trouxe algumas atividades para poder a gente pensar assim, né? O que foi que eu fiz? Atividade de percepção musical, eu desenvolvi diversas, eu trouxe até alguns exemplos, posso mostrar para vocês. Exploração de som do ambiente, paisagem sonora, todos esses conceitos que às vezes eles não pararam para pensar, ou então, né, às vezes soa como uma novidade, a depender da forma como o professor conduz isso, e se tornam atividades muito interessantes. Explorei bastante o uso do corpo como instrumento de percussão, né? E isso dá para fazer desafios musicais muito interessantes, fazer polirritmia, dividir grupos em sala, que um possa fazer um ritmo diferente do outro, assim, o desafio de fazer com que aqueles ritmos se encaixem, assim, e isso foi bem interessante. Noções de leitura eu trabalhei, jogos musicais, apresentação e experimentação de instrumentos musicais, aí, assim, eu levei uma sacola de instrumentos, né, para a escola que eu tinha. Até então a gente não tinha comprado instrumentos, mas instrumentos de percussão diversos, que aí eles poderiam experimentar e construir até instrumentos a partir desses. E aí eu insisto nessa ideia dos desafios musicais que eu trabalhei com eles. Como eles gostam de ser criativos, quando a gente passa uma atividade, eles sempre vêm com uma novidade. Então, assim, cânones, às vezes, muito simples. O Code-Libs também foi um instrumento, assim, foi uma estratégia, né? Muito boa, porque, às vezes, uma música muito simples, que a dividia em grupos, quando juntava, dava uma sonoridade muito interessante e eles gostavam muito, acompanhavam com instrumento de percussão. Aqueles que sabiam tocar violão já também acompanhavam, uma forma de integrar todos aqueles que já tinham conhecimento musical. Aprendizagem de canções. Na medida do possível, da minha contribuição para que eles aprendessem conteúdos novos, conhecessem outros compositores, eu tentava vincular algum conteúdo do próprio curso. Isso era interessante. Ao universo da cultura do campo, aos próprios conteúdos do curso, né, que eles trabalhavam. Isso eu fiz um esforço de uma seleção de canções e, claro, sempre consultando, sempre conversando. Vale lembrar, que eu não falei no início, que nos primeiros dias de aula eu fiz um diagnóstico, aplicando um questionário para saber os gostos musicais, como eles conheciam, o que eles conheciam da cultura da própria cidade, porque isso também sinalizava para mim quais são esses artistas que existem no território do Sisal, que eles conhecem. Isso foi muito importante. Além deles identificarem, nesse instrumento de coleta de dados, né, o que eles conheciam da própria região cisaleira, eles indicavam o gosto musical deles também. Isso foi uma base também para eu avançar no planejamento. Isso foi muito importante. E também que nessas atividades tivesse momento de a pura experiência artística, que proporcionasse prazer no fazer. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode negar ao aluno, porque senão a disciplina de música vira mais uma atividade conteudista, né, que tem um enfoque mesmo, enfim, nos conteúdos técnicos da disciplina, e a gente não pode perder essa ideia de que a arte, ela proporciona prazer estético.
Então, momentos de fruição, simplesmente, final da aula, assim, deixava um espaço para que os alunos se apresentassem, fazia, por exemplo, um cronograma, 20 minutos, às vezes. Quem toca violão, quem canta uma música, vai fazer uma apresentação em sala. E é interessante, Simone e demais colegas, né? Eles gostavam muito disso, porque eles se sentiam representados nos colegas, aqueles que cantavam, que tocavam violão. Pô, era um momento de aplaudir, eles aplaudiam com muita ênfase os colegas que se apresentavam. Assim, muito interessante, porque assim, vou ficar levando só conteúdo para a sala, algo se eles têm para nos oferecer. E é um momento que gera prazer, é o chamado prazer estético, a fruição artística, que a gente não precisa também ter espaço para isso, né? Então, foram momentos bem interessantes. A gente fazia um cronograma, cada um fazia uma apresentação. Assim, isso eu estou falando, pessoal, do primeiro semestre, a ideia que eu tive de trabalhar no primeiro semestre. Então, assim, uma perspectiva muito mais de iniciação musical, de musicalização, de sensibilização, da escuta, né? Ouvir, enfim, repertórios diferentes. Os guias de apreciação me ajudaram muito, porque eles induzem os alunos a perceberem, né, os elementos sonoros que a gente normalmente, se não tiver uma escuta ativa, se deixa passar despercebido. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem interromper para fazer uma pergunta, fiquem à vontade, se quiserem deixar para o final também. Pode passar, viu, Sara? Então, ontem, eu olhando umas fotos e um material, tentando lembrar, eu achei 3 atividades que eu tinha desenvolvido. E essa aqui, por exemplo, é uma atividade mais técnica, né? De, tipo assim, assimilar os sons, a altura do som. E aí, assim, é interessante que nessas atividades eu usava de instrumentos diversos, desde uma escaleta, um agogô, o apitos, que às vezes eu levo 3, 4 apitos de madeira com sonoridade diferentes. Às vezes, enfim, um agogô de 3 sons é maravilhoso para isso. A própria escaleta, que é fácil de transportar, o som do violão. Então, todas essas atividades de percepção, de desenvolvimento auditivo, que se é que a gente pode chamar assim, a gente explorava esse universo de sonoridades em regiões, mas sempre explorando também os timbres diferentes, para poder já vai discernir determinados conceitos ali. E essa é uma atividade bem simples, porque eu acho que eles sentiam falta também da escrita, de ter algo formalizado. Na experiência da classe hospitalar, é muito interessante, porque os alunos, aí é um paralelo que eu faço com o ensino médio. Os alunos na classe hospitalar, eles ficam afastados da escola, eles sentem saudade da escola. E aí, quando eles chegam no ambiente do hospital, que tem um professor, eles pedem, né? Ô, professor, eu quero fazer uma atividade escrita, tem um lápis, tem uma borracha, porque eu quero escrever. Ou seja, não basta para os alunos que estão hospitalizados fazerem uma vivência. Eles sentem falta do contato com o papel, com o livro, com a escrita. Então, isso para mim foi até uma surpresa, porque em outras ocasiões eu priorizava atividades práticas, as vivências, né? E, assim, de alguma forma, quando a gente mescla isso, né, atividades escritas, impressas, de alguma forma ajuda, eu acho que na assimilação, enfim, na consolidação desses conhecimentos. Isso aqui é um exemplo de uma atividade muito simples, que é você tocar um som e eles identificarem, marcarem com qual a nota foi tocada, já aproximando até de uma escrita musical. Pode passar. E aí, com aquela atividade, desenvolvendo outras atividades daquele tipo, que inclusive uma atividade, por exemplo, de a gente tocar um som, ou vários sons, e eles anotarem a quantidade de sons e a região que foi tocada, assim. Isso numa aula, não mais que isso, né, para também não demorar muito tempo e a gente perder. Até a ponto de avançar para essa atividade, que eu acho muito interessante. Eu vou dar os créditos dessa atividade ao professor Abadias, que é meu irmão também da área de música, e ele fez um caderno de atividades muito interessante para o ensino fundamental, à época, para o Colégio Anchieta,
e que eu usei diversas atividades, porque eu considerava muito interessantes. Essa é uma delas. Depois de trabalhar as alturas do som, essa música de Caetano é interessante porque ela só tem 3 notas musicais a música inteira. A música, se a gente for analisar assim, do ponto de vista das músicas populares mais tradicionais, é uma música bem esquisita. Então, os alunos, professor, isso é música de fato? Eu digo, eu já anuncio bem antes, viu? Olha, eu vou mostrar a música para vocês. É bem diferente, é bem esquisito. Vocês vão detestar essa música. Eu tenho certeza que vocês vão detestar essa música. Então, já prevenindo que eles vão detestar a música, depois acho que eles acabam gostando. Eu digo, hoje a aula vocês não vão gostar, porque a música é meio esquisita, viu, gente? Mas ela vai nos ajudar a compreender os sons, e enfim. Então, o professor Abadia desenvolveu essa atividade, eu achei muito interessante. E aí vocês podem pesquisar, se quiserem usar, eu posso até disponibilizar isso. Eu falo com ele para disponibilizar. E eles... Bom, cada frase, eles vão identificar se é grave, médio ou agudo, cada nota. Não sei se vocês conhecem essa canção chamada Pulsar, de Caetano Veloso. E, bom, é um exercício já um pouco mais avançado, mesmo para o ensino médio, e que pode ser feito, enfim. Eu não estou vendo o chat, deixa eu abrir aqui, porque senão... Bom. Eu estou falando aqui, eu botei no chat, eu disse que eu puxei ela aqui no YouTube, aí se você quiser depois que a gente passe um pouquinho, um pedacinho... Quero, Simone. Inclusive, eu queria fazer isso, acabei esquecendo. Viu? Então, a gente pode fazer isso no final, que a gente não interrompe aqui a apresentação. Então, assim, vocês vão ouvir que cada notinha cada sílaba da letra, né, é uma região. Agora, isso precisa fazer um trabalho um pouco antes, para eles não se frustrarem, aquela ideia de que tem que ser processual, a gente tem que ir avançando aos poucos. Aquela ideia das teorias pedagógicas que a gente sabe, que se a gente ensina algo que é muito fácil, o aluno se desinteressa, né? Se a gente vai ensinar algo que é muito difícil e que ele não vai conseguir fazer, também ele se desinteressa e se frustra. Então, tem que ser algo gradativo. Isso aí está nas teorias pedagógicas. Eu acho que é consenso a gente pensar dessa forma, porque senão a gente, enfim, não consegue fazer um trabalho. Então, se ele consegue depois fazer essa atividade ouvindo a música, poxa, é um avanço enorme e não é algo tão técnico, de uma escrita tão técnica para a gente fazer. Então, o professor Abadias, ele tem algumas dicas assim que ele teve experiência em educação básica. Pode passar, Sara. Bom, e aí, assim, um guia de apresentação, gente, vocês podem achar muito bobo, viu? Professor, isso é muito simples. Isso é, enfim, mas eu particularmente acho que não é. Eu trouxe o exemplo de uma música como uma espécie de guia de apreciação. A música Matança, né, de Jatobá. Xangá interpreta ela super bem. A escolha desse repertório é ligada ao contexto, né, do próprio curso. É um curso de agroecologia, né? Então, está um pouco ligado à cultura do campo, à preservação do meio ambiente. Então assim, essa música quando essa estratégia de colocar a letra de uma música suprimindo algumas palavras, como uma espécie de desafio para, em uma única vez, ou em duas, eles conseguirem anotar as letras, as palavras que faltam, e palavras estrategicamente escolhidas, porque aqui são nomes de árvores, né? Então, dentro do curso de agroecologia, eles dizem, professor, eu não conheço essa árvore, nunca ouvi falar. Então, assim, existe mesmo. A barriguda aparece aqui, então, o que é próximo deles, né? Enfim, uma árvore. Então, é uma atividade que é interessante para prender a atenção, para fazer com que eles escutem uma música. No contexto do IF baiano, no ensino médio, isso não é tão difícil, você ter a atenção deles para ouvir uma música e preencher um guia de educação musical, de apreciação mais elaborado. Mas em outros contextos de realidade de violência, de indisciplina de alunos, às vezes um guia desses com a simples espaço para completar uma letra, prende a atenção, acho que gera um momento de escuta, de um certo silêncio na sala, né? Que eu acho que são estratégias que a gente precisa ter
na hora de estar na sala de aula. E assim, sempre pensando, gente, que é um contexto que nem sempre a gente tem os recursos. Então, uma caixa de som, por exemplo, conectada ao seu celular, pode ser tudo. Você pode fazer as aulas com a caixa de som, tendo um violão, o instrumento que for possível ter, um pandeiro, enfim, o instrumento de percussão, que a gente consegue. Então, trago aqui só mais um exemplo, que seria guias de apresentação. Tenho guias mais elaborados, pensando em escuta de timbres, ou de frases, ou de forma, que isso pode ser desenvolvido, cada professor desenvolver a partir de seus interesses. Pode passar, Sara. Bom, e aí eu trouxe um exemplo de uma canção Meninos, essa não tanto para o curso de agroecologia integrado, né? Porque é um público de adolescente, mas para o público da EJA virou um hino da sala. Primeiro, moram, assim, esse contexto que eu já falei, né? Eu particularmente acho uma obra-prima essa música. Foi gravada por Décio Marques, que é um grande cantador, né? E ela trata desse universo da criança, da natureza, né? Os barulhos, os sons, os ruídos que a gente imagina de uma paisagem sonora estão na música. E, assim, depois, se vocês quiserem ouvir, para quem não conhece, tem uma gravação de Décio Marques muito boa. Tem Daniela La Sálvia também, que é uma musicista também do movimento de cantoria, que tem uma interpretação muito bonita. O próprio Xangai também grava. E fora, assim, a figura de Juraildes da Cruz, que é um grande cantador, né? E acho que é muito interessante, assim, essa contextualização, essa vinculação à ideia dos territórios e valorização das identidades territoriais, né? Que acho que isso é muito importante, porque a partir disso a gente pode ampliar para outros repertórios e outras atividades. Pode passar, gente. Bom, e aí, assim, isso tudo eu trouxe exemplo de um primeiro semestre que eu trabalhei. Essa disciplina eu repeti, né, assim, aprimorando os conteúdos, as coisas que deram certo eu fiz novamente, outras eu descartei, enfim, mas, assim, foram testadas pelo menos em 2 anos letivos. Eu acho que foi algo que funcionou, pelo menos lá nesse contexto do IF Baiano. Então, assim, no segundo momento, foi aquela parte mais de estudo, de reflexão, de estudo da música popular, sempre também vinculando as práticas. E a gente desenvolveu seminários e rodas de conversa, e aí eu explorei um pouco a criatividade deles, né? Foi o momento deles produzirem cenas teatrais para poder apresentar um movimento artístico. Por exemplo, a gente dividiu em pelo menos 6 temas, tipo dentro da MPB, né? Por exemplo, movimento Bossa Nova, o samba, estudou o samba, o movimento Bossa Nova. Comecei um pouco antes falando da música do final do século XIX, que a gente estudou isso, que vai gerar o samba, o choro, e fui passando na música da década de 30, os cantores do rádio, chega a Bossa Nova, e dividimos em temáticas, e eles desenvolveram esses conteúdos com atividades práticas, e uma das atividades obrigatórias era que eles fizessem uma intervenção, uma atividade prática, que movimentasse a turma, que fosse para cantar uma música, que fosse uma encenação, algo muito livre, e assim eu tive resultados muito interessantes. Aí, nessas 2 fotos, vocês podem ver eles apresentando. Tem um dos alunos que apresenta um trompete, né, que faz uma apresentação. Então, a mostra de filmes também no espaço do auditório. Alguns deles faziam apresentações do próprio repertório em sala de aula. E a gente também fez saraus externos ao IF Baiano. Café da manhã coletivo, coisas muito interessantes. Para, assim, a ideia é que a música não esteja apenas no espaço da sala de aula, que ela transite os corredores, que ela esteja nas escadarias dos prédios, que os alunos estejam com o violão na mão tocando, que ocupe aqueles espaços, né? E aí, pode passar, Sara. A gente fez um café da manhã, por exemplo, debaixo de uma árvore no campus, que acho que foi um dos melhores momentos. Que a ideia era de integração, de que tivesse uma leveza naquele momento, mas também que tivesse música. A ideia é que a gente integrasse através da música, cada um tocasse
cantasse, experimentasse o instrumento. No final, depois até colocasse um som numa caixa, mas que tivesse esse momento de fruição. Passando que o tempo já está corrido, Simone, eu disse que ia falar pouco, mas a gente já caminha para encerrar, para não cansar vocês também. Pode passar, viu, Sara? Bom, aqui um dos resultados, né, de uma das atividades, que foram essas rodas de conversa, bate-papo e intervenção. Essa foto da esquerda eu acho muito interessante. Eles apresentaram sobre o tropicalismo, né, em um contexto de ditadura militar, né, de agressão policial. Então, foi uma cena bem marcante, muito interessante. Do lado direito foi uma encenação sobre a Bossa Nova, o movimento boêmio no Rio de Janeiro, que também dá enfim, uma leveza nas aulas e torna mais prazeroso, né? E, assim, explora bastante a criatividade deles, e tem muito, viu, gente? Quando se trata de ensino médio, eles trazem muito, assim, acho que eles contribuem muito com a aula, e se o professor tenta levar algo já pronto, eu acho muito mais difícil e menos interessante, né? Pode passar, Sara. E um momento de rodas de uma espécie de sarau que a gente fez, né? A gente fez outros com a estrutura melhor. Esse foi um início, assim, que a gente começou. Vamos fazer uma aula diferente hoje, numa sombra. Depois a gente aprimorou isso, porque eu não tenho as fotos, mas chegou a ter um café da manhã, com esteiras no chão, então todos levam, fizemos um café coletivo, né? E sempre com música e com atividade, assim. Coisas que saiam das quatro paredes da sala de aula são sempre interessantes. Pode passar. E eu já estou finalizando, gente. E aí, assim, um dos produtos, assim, não chegamos a ter produtos de apresentar em auditório, espetáculos, assim, um ano letivo é muito corrido. Eu, particularmente, optei por valorizar atividades, assim, processuais de ensino de música. Os resultados a gente tinha em sala de aula e tem um registro de vídeo. Pena que eu não posso passar para vocês. Eu escolhi fotos que não mostrassem o rosto, porque tem a questão da privacidade, né? E as limitações de uso de imagem. Mas, assim, nessa foto, a gente vê a participação do Campus Serrinha no Festival do IF Baiano, que teve nos 14 campos seleção de alunos, né, de grupos, para se apresentarem no resultado final do festival, que foi aqui em Salvador, na UNEB. Essa foto do lado direito é o festival da UNEB, o auditório da UNEB, quando todos os grupos fizeram apresentações. Uma culminância do projeto, né? Então, assim, é algo que também gera vivências, enfim, fortalece a arte nos espaços, né? E isso a gente percebe muito já nos corredores do campus. Antes mesmo de ter aula de música, já existia isso, né? Mas eu acho que a aula de música, de alguma forma, contribui, porque o violão, eu faço questão de que o violão fique na sala da assistência estudantil, que todos peguem esse violão, que ele circule no campus inteiro. O violão, hora nenhuma que você vá na sala, ele vai estar lá, vai estar sempre na mão de algum aluno que está tocando, que está fazendo um som nos corredores, nas escadarias. Eu acho que isso é o mais interessante. E espero que nesses próximos anos a gente, quem sabe, retome uma atividade presencial. Estamos com fé, atividade presencial, né? Que isso ocorra, e com mais recurso, para que a música ela não fique só no ambiente da sala de aula, né? Que ela esteja naqueles espaços e que tenha uma paisagem sonora diferente no ambiente de escola. Isso é muito interessante, porque quando eu tive uma experiência na Prefeitura de Salvador, já estou finalizando, gente, na escola, essa escola da Prefeitura era marcada por violência física, de tráfico de drogas no entorno, e, assim, tinha uma tensão muito grande dentro da escola. A partir dos projetos de música, enfim, da compra, de investimento em instrumentos e tudo, a gente percebe que muda o ambiente sonoro da comunidade escolar. Eu chegava na escola, e às vezes o porteiro, professor, final de semana aqui, que é silencioso. Eu só escuto flauta doce nessas casas vizinhas na escola, porque esses meninos levando essas flautas para dor, a gente está ouvindo música. Então, assim, de alguma forma, a gente transforma esse ambiente sonoro, né?
a gente traz uma nova perspectiva artística para os ambientes de formação. E para fechar, eu trago a última foto, eu acho que eu já acabo a apresentação, já agradecendo também a paciência de vocês. Você passa mais um, Sara? Ah, sim, um momento de fruição artística, que eu chamo, né? Que foi o projeto Eu Sou Samba, que esteve lá em Serrinha, e foi uma oportunidade grande. A Amanda fez até essa mediação para a gente. E dois colegas muito queridos, que é o professor Bruno, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, assim como Simone também, nós trabalhamos na FACESA, né, no curso de licenciatura em música, e também Luan, que levaram um grupo, o ônibus do Campo Serrinha foi buscar os alunos. Gente, foi um show, foi um espetáculo, foi algo assim encantador. Das coisas que eu vi dos últimos anos, assim, algo que nos motiva a ensinar música e estar investindo assim na carreira docente, mesmo com as dificuldades que a gente sabe que nós temos. Nesse momento de pandemia, as coisas muito mais difíceis, isso não precisa falar que vocês estão sentindo, todos nós estamos sentindo o quanto tem sido difícil esse momento, mas que a arte nos encoraja, né? E eu acho que esse momento da apresentação, assim, no Campo Serrinha, foi um presente, viu, Simone, da UFES, do curso de licenciatura em música. Foi um presente, eu acho que o auditório estava cheio, e eles puderam ver o que de fato é um espetáculo, né? Porque eu acho que a maioria deles não tinham visto de fato o que é um espetáculo artístico, musical, com enredo, com cenas bem elaboradas e com conteúdos, enfim, com rigor técnico também, com os ritmos de cada período. Então, assim, ouvir um machixe e ainda com interpretação, com um teor lúdico, né, de humor, que foi muito interessante essa apresentação. E para não falar mais e deixar até para algumas perguntas, agradecer a Simone mais uma vez. No próximo slide tem um contato que eu deixo, que é meu... Não, eu fiz uma pequena conclusão, né, que, assim, seria, de alguma forma, eu já falei, né, eu acho que a ideia de ensinar música, qualquer que seja o contexto, a gente precisa estar próximo e entender aquela realidade do perfil dos alunos. Nos IFES, na rede federal, e específico aí no IFE Baiano Campo Serrinha, eu pude perceber que, assim, as práticas, elas devem ser comprometidas com as identidades territoriais. A gente não pode abrir mão disso, ter um diálogo com as tradições culturais locais, isso até está previsto na nossa legislação, no ensino de arte, né, no último artigo que altera a LDB, e também ter esse diálogo e ouvir os estudantes. Eu acho que isso é consenso entre os educadores, né? É algo indiscutível, tanto do ponto de vista das teorias pedagógicas, né? Se você for para a psicologia da educação, enfim, para a didática, isso é muito presente, né? Não tem como estabelecer diálogo se você não conhece o outro, né? Se você não para ouvir e escutar o outro, saber qual é o desejo do outro. Então, isso eu acho que o professor deve articular o conhecimento musical com outras linguagens, né? Também, e essa ideia da visão crítica, porque a música, gente, é instrumento de manipulação, de dominação. A gente sabe que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, encantaram os indígenas, foi com música, um espetáculo com corais. Os jesuítas fizeram um processo todo de catequização, é através da música. As formas de violência mais diversas, elas acontecem contra a mulher, contra os negros, está na música também, que é uma linguagem muito forte, que ela nos afeta sem a gente querer. A gente, às vezes, não quer ouvir a música e escuta sem querer, porque, enfim. E que contribua para essa consciência estética também, enfim, que não seja apenas utilitário esse uso da música. É o que eu tenho para dizer, para não me estender mais, viu, Simone, e concluir a fala. Deixo aberto para perguntas e agradeço a atenção de vocês. A gente que agradece, né? Muita coisa bacana. Eu até coloquei aqui, disponibilizei os links do YouTube das músicas que você desenvolveu a atividade, né? E teve uma pergunta, sim. Tem uma pergunta que é do Ranier. Ele quer saber
como é que está sendo agora as suas aulas do ensino remoto? Se teria como você falar brevemente o que é que está sendo desenvolvido? Bom, foi quem fez a pergunta, Rameli. Eu sempre erro o nome dele, ele vai me pegar. É Ranier, não é isso? Então, Ranier. Ranier, perdão. Pronto, Ranier, a gente, assim, a professora de artes voltou, que ela estava de licença, foi um período que eu assumi as turmas, e logo na sequência, a gente tem a pandemia. Então, as disciplinas, como eu falei no início, que foram criadas de música para agroecologia, a gente só vai ter nesse próximo ano, que é no segundo ano, que são alunos que entraram com um novo currículo, né? Então, eu não tive aula de artes esse ano. Então, no Instituto, como tem uma diversidade de cursos, a gente acaba fazendo muitas coisas. E agora, por exemplo, eu não estou trabalhando com disciplina de artes nem de música, eu estou vinculado a uma licenciatura em ciências biológicas, eu dou aulas da disciplina da área de educação, dou psicologia da educação, projeto pesquisa e prática pedagógica, né, para as licenciaturas. Eu também tenho uma formação, mestrado, doutorado em educação, eu acabo transitando um pouco entre política educacional, as disciplinas da base educacional e da música. Então, assim, nesse momento, na pandemia, eu não estou dando aula de música nem de artes. Para falar nisso, Simone, estou com um projeto PIBID da área de biologia. Imagine o desafio como não é você coordenar um projeto de uma outra área, mas, bom, assim, o que me dá uma tranquilidade é que eu tive uma formação interdisciplinar, acabo dialogando com os colegas, assim, enfim, as coisas estão fluindo, mas, assim, tive outras experiências, né, tem uns cursos de formação, mas acho que não dá para estender muito. Eu fiz um curso de formação de professor também, que foi bem interessante lá, mas esse ano eu não dei aula remota. A aula remota é de psicologia da educação, por enquanto, mas no próximo semestre eu acredito que eu já tenho aula de música. A Ana Paula também queria dar uma palavrinha. Pois não, Ana Paula. Olá, bom dia a todos. Então, como a Simone comentou, e a quem eu já parabenizo por esse excelente curso de extensão que a gente está fazendo e que eu acabei descobrindo muito por acaso. Então, eu sou do Sul, eu sou da cidade de Curitiba, dou aula na Universidade Estadual aqui do Paraná e venho há muito tempo pesquisando música popular, né? Trabalho muito com isso. Tem um livro sobre choro que veio do meu mestrado, mas eu quero compartilhar com vocês, assim, que eu gostaria que a gente tivesse muito mais encontros assim, porque quando o professor Eudes estava comentando da vaquejada, dessas tradições dos cantadores, né? Eu falei, puxa, isso para mim é quase como conhecer a Europa, porque está dentro do nosso país, mas é uma riqueza cultural que às vezes é muito distante da gente, assim. Isso mostra como o país é grande e as tradições culturais, mesmo a gente tendo um samba, muitas vezes, né, que desde a época de Getúlio ele tentou trazer como a grande música popular do nosso país, cada região, cada cidade, cada local tem a sua cultura. Então, eu venho da história também, né, eu sou historiadora, então eu quero parabenizar essa iniciativa, agradecer a sua palestra, professor Eudes, e já deixar aqui o meu desejo, que eu gostaria que a gente tivesse muito mais encontros. Se a gente pode falar de alguma coisa que a pandemia trouxe de bom, foi poder eu estar aqui com vocês, né, ou escutando essas experiências, aprendendo, assim, com o que vocês têm feito, né, com o que acontece em cada lugar. Eu acho que isso é uma riqueza fantástica. Eu saio super feliz cada sexta-feira aqui que eu estou com vocês. Eu já peguei o seu contato, professor Eudes, eu vou entrar em contato para a gente conversar mais. Então, muito obrigada a todos vocês, e esse grupo é excepcional. Obrigado, Ana Paula, muito bom ouvir, assim, um outro sotaque, né, de uma outra região do Brasil que a gente, às vezes, desconhece, né, de os outros espaços. Eu acho que isso só reforça, a sua fala, Ana Paula, reforça essa ideia da gente valorizar as identidades regionais, não que a gente fique limitado, assim, restrito, né,
mas assim, a gente tem um movimento que é muito maior de valorizar o que é externo, em termos culturais, e não nos reconhecer naquele território, né? Então, assim, eu acho que foi esse um desafio para mim, e por ter uma aproximação muito grande com os movimentos cantadores, eu toquei, fui músico de cantadores, então eu frequentei cantorias, eu participei de festivais de música, que todos esses cantadores, então assim, acaba a gente tendo familiaridade, conhecendo um repertório que não teria acesso, a gente não consegue acesso a determinadas músicas nessas mídias, né, tradicionais. Então, assim, é muito interessante, por exemplo, chegar para a turma e dizer assim, vocês conhecem Fábio Paes, que é um grande cantador que tem músicas daqui de Serrinha, que é o lugar do campus, e aí a maioria não conhecia, né? Então, nos faz... É um processo de reconhecimento e valorização, né, da própria identidade, e a partir disso a gente se fortalece para conhecer outras coisas também, que é muito importante, né? Obrigado, Ana Paula, pela participação.